La 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 la. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro escreve essa carta dentro de um contexto de sofrimento, de perseguição, aonde os cristãos estavam enfrentando essa perseguição com relação ao Império Romano. E eles foram dispersos e provavelmente deixaram suas casas, seus trabalhos, tudo por causa da sua fé. E Pedro escreve para esses cristãos nessa região, atualmente a Turquia. E é interessante porque, em meio a todas essas situações que eles estavam vivendo, Pedro não tenta encorajá-los com palavras de incentivo ou palavras positivas, como muitas vezes nós vemos no nosso mundo. Mas Pedro, ele começa a mostrar alguns valores que há quando o cristão ele enfrenta sofrimento ou está passando por situações assim. E esses cristãos, eles receberam lições fundamentais para as suas vidas, e eu creio, para a nossa também hoje, para nós que somos cristãos. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a sua dor, seu sofrimento, sua dificuldade, mas eu creio que 1 Pedro tem muito a ver com as nossas vidas. Hoje nós vivemos num ambiente religioso onde a mensagem é: você não pode sofrer. Você não pode sentir dor. Mas a mensagem que Pedro dá é uma mensagem totalmente diferente. Ele vai mostrar para nós o valor da dor, do sofrimento, da perseguição como cristãos. É interessante porque 1 Pedro capítulo 4, verso 12, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, Pedro está dizendo para aqueles cristãos que estão dispersos, sofrendo vários tipos de sofrimentos. Pedro está dizendo: não estranhem, não é novidade para vocês enfrentar as provações. Não é algo novo. E é interessante porque a mensagem hoje é que isso não deve acontecer, mas Pedro está dizendo: não estranhem, porque na vida cristã nós sofremos. O sofrimento faz parte. E é interessante que esses cristãos estavam sofrendo por algumas razões, mas nós sofremos hoje também. São sofrimentos diferentes muitas vezes, mas sofremos. Hoje nós sofremos muitas vezes porque nós somos contra o pecado. No ambiente em que nós vivemos, muitas vezes quando nós falamos sobre aquilo que a palavra de Deus fala, as pessoas começam a nos perseguir, porque somos contrárias àquilo que elas pensam. Nós sofremos na nossa sociedade porque nós não nos amoldamos aos valores atuais que a sociedade tem tentado colocar nas nossas vidas. E muitas vezes nós rejeitamos isso porque somos a favor da palavra de Deus. E as pessoas começam a nos rotular, nos criticar. Nós sofremos quando estamos numa sala de aula e não concordamos com os professores, com seus ensinos, de que o homem veio do macaco e etc. Nós sofremos quando
falamos a nossa opinião com relação àquilo que nós cremos na palavra de Deus. Há sofrimento. Então nós sofremos hoje também. Por causa da nossa fé, assim como esses cristãos sofriam. Por isso que 1 Pedro é muito atual para as nossas vidas, para aquilo que nós estamos enfrentando. E é interessante porque no capítulo 1, verso 6, nós percebemos que Deus, Ele está sempre ao lado dos seus filhos. Não importa. E Pedro vai comunicar isso para a igreja, para aqueles irmãos dispersos, de que Deus estava do lado deles, mesmo em sofrimento, mesmo naquelas dificuldades, mas Deus estava lá. E é interessante que ele começa o versículo 6 dizendo, nisso exultai. A ideia de nisso tem a ver com os versículos antes, as coisas que aconteceram antes. E veja 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Nisso tem a ver com esses versos. Ele diz, louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, nos fez renascer, para que tenhamos uma esperança viva por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Ou seja, nisso o quê? Na salvação que nós recebemos, na esperança que nós temos. E é interessante porque Pedro ele vai frisar, a nossa esperança é viva. Não é uma esperança morta. Não é esperança nas coisas desse mundo. Não é esperança em algo que se quebra. Não é uma esperança em algo que passa. Mas é uma esperança viva, eterna. E nós precisamos, como cristãos, ter essa perspectiva da nossa viva esperança. E Pedro está dizendo para ele, é nisso aí que nós temos que focar a nossa visão. E ele fala ainda, exultai, que traz a ideia de uma alegria, uma alegria espiritual. Não é uma alegria baseada no que nós temos, ou nas circunstâncias da vida, mas é algo espiritual. É uma alegria diferente. É uma alegria que o mundo ou as coisas não podem proporcionar. E ele fala, é nisso que nós temos que focar. Diante dos problemas, das dificuldades, das perseguições que nos acontecem. Não focar simplesmente no desânimo que talvez eles estavam enfrentando. Não focar simplesmente no problema, na dificuldade. Mas entender que em meio a tudo isso, Deus estava com eles. Deus estava presente na vida deles. E é interessante porque a Bíblia, ela nos exorta de várias formas com relação às provações, às dificuldades na vida do cristão. Quando ela se refere a Jesus, ela diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, Jesus, ele aprendeu através dos sofrimentos. Então, o sofrimento é uma escola. O sofrimento é uma escola que nos faz aprender cada dia mais. Quando a Bíblia se refere a nós, ela diz assim, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita o filho a quem o recebe. Mas, se estáis sem correção de que todos se tornem participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo para aqueles cristãos. Deus, ele corrige. Por quê? Porque ele ama, ele açoita, ele disciplina. Mas se não há disciplina, se não há correção, não é filho. Não está dentro do processo de filho. Ainda diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Que estranho. Somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, e nós temos que enfrentar essas dificuldades. Mas nós precisamos entender que isso é uma escola. Quando eu estou passando por sofrimentos, dificuldades na minha vida, talvez é Deus me ensinando. Deus quer que eu aprenda algo. Paulo disse a Timóteo, olha, se você quer viver de uma forma como Jesus viveu, espere perseguição. O sinal de que eu estou vivendo de acordo como Jesus viveu, segundo esse texto, é se eu estou sendo incomodado pelas perseguições por causa da minha fé. Então, assim, não é uma surpresa para o cristão o sofrimento, a dor. A vida cristã não nos isenta dessas coisas, de uma tragédia, de algo ruim nos acontecer. Não, o fato de sermos cristãos, quando vêm as provações, não deve ser uma surpresa para mim nem para você, porque faz parte do processo de Deus transformar o meu caráter, transformar a minha fé, para que eu possa crescer cada vez mais. Paulo falou em Atos capítulo 14, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, assim, a vida cristã não é um mar de rosas. Você não entra numa caixa e ali você está protegido de todas as coisas. Não. Vão vir situações difíceis em nossas vidas. E nós precisamos aprender com elas. Nós precisamos ter a visão correta para que possamos aproveitar tudo aquilo que Deus ele quer fazer através da nossa vida. Outra coisa é que Ele está sempre ao lado dos seus filhos, com o propósito de refinar a fé. Ele fala isso, por exemplo, nos versos 6 e 7. Nisso exultai, embora no presente, por um breve tempo, né? Isso é 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, é necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. As provações vão refinar a minha fé. É o processo do ouro. É o processo de uma joia, né? Quando você compra uma joia para dar para o outro, e você pega aquela joia brilhante, trabalhada, né? Eu vejo algumas joias aqui, ó. Eu estou vendo algumas joias, chama a minha atenção aqui. Mas para você ter essa joia teve que passar por um processo, né? Eu vejo a joia de Tere ali. O brinco está brilhando. Mas teve que passar por um processo doloroso para se tornar essa beleza que você está usando. E é interessante que ele usa essa metáfora, né, para falar da nossa fé. É isso que acontece. Então nós precisamos ter a perspectiva correta das provações. E tem a ver com a salvação. Tem a ver com aquilo, né, quando Jesus voltar e a nossa salvação for completada. Somos salvos agora, mas estamos no processo. E quando Jesus vier, ele vai confirmar a nossa salvação, a nossa ida eterna para morar com ele. Mas para isso nós precisamos ser refinados, passar por esse processo. E no verso 6 de 1 Pedro, capítulo 1, olha as lições que ele mostra para nós. A primeira lição, ele fala, nisso exultai, embora no presente por um breve tempo. As provações são por um breve tempo. As provações não são toda a nossa vida, mas é um breve tempo, porque tem um propósito. Tem um propósito na nossa vida. Se você puder, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, no verso
17, Paulo, ele diz assim: pois as nossas dificuldades são pequenas e passageiras, em comparação com a imensa e eterna glória que elas nos produzem. Olha o que Paulo está dizendo. São leves, passageiras, com relação àquilo que produz na nossa vida. É interessante a perspectiva que Paulo tinha. E mais interessante é se você olhar no verso 8, desse mesmo capítulo 4. Ele diz assim, verso 8: a toda hora, em toda parte, passamos por dificuldades, mas não somos derrotados. Temos dúvidas, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes somos feridos, mas não destruídos. Trazemos a morte de Jesus em nossos próprios corpos, para que a vida de Jesus também seja vista em nós. É interessante porque aqui Paulo está falando com relação às dificuldades, aquilo que nós passamos. Já no 17 ele fala, tudo isso é leve. Tudo isso é passageiro. Por quê? Porque Paulo tinha a perspectiva correta da provação, do sofrimento. Ele sabia o que ia acontecer na sua vida, ele sabia o que o aguardava. Assim somos nós. Nós precisamos também aprender com as provações. É temporária. Ela não dura muito tempo. Ainda no verso 6, ele fala, nisso exultai, embora no presente, por um breve tempo, se necessário. Então, as provações são necessárias. Se Deus vê que é necessário eu enfrentar aquilo, para que Ele possa, purificar a minha vida, a minha fé, isso tem um grande valor para mim. Às vezes é necessário passar por isso, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Ainda no verso 6 ele diz, se necessário sejais entristecidos por várias provações. As provações são multicores, é como um arco-íris. Elas vêm de todos os lados. Vários tipos de provações. Eu não sei qual é a provação que você está enfrentando. Talvez a que você está enfrentando não seja a que o outro está enfrentando, porque são várias, não é uma só. Mas nós precisamos ter a compreensão de que isso é necessário. E Deus, Ele está sempre ao nosso lado para cuidar de nossas vidas. Deus não vai permitir que eu possa enfrentar ou passar algo que não tenha benefícios para a minha vida. E sabe, Ele até, quando vê que eu não suporto, eu não aguento, Talvez você já falou isso. Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo conviver com isso. Mas você precisa saber, ou nós precisamos saber, que Deus está do nosso lado. E Ele não vai dar a você aquilo que você não pode suportar. E quando você não suportar mais, sabe o que Ele vai fazer? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele vai trazer um escape para você. Ele vai socorrer você como um pai que socorre um filho em perigo. Porque Ele está sempre conosco. Ele não quer nos punir. Os sofrimentos, a dor, não é punição de Deus. Mas é porque Deus quer trabalhar a nossa vida, o nosso caráter. Ele quer modificar a nossa fé. Então a provação tem esse propósito, esse objetivo de purificar a minha fé. Também Ele está sempre ao nosso lado, porque nós somos seus filhos. E filhos não apenas, mas ele até fala, nós somos filhos amados.
Não é qualquer pessoa que leva o nome de filho, mas nós somos amados. Ele nos ama. E ele fala isso no versículo 8 e 9. Ele diz: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? Ele fala: a salvação da vossa alma. Por isso nós temos que nos alegrar. Por isso que Tiago diz: esteja feliz quando você passar por diversos tipos de provação. Porque ela vai produzir na sua vida perseverança, fé, maturidade. E ele até fala: se você não entende, peça essa sabedoria a Deus para enfrentar essas situações. Então Deus, ele quer modificar, quer transformar a nossa vida através das provações. Ele quer refinar a nossa fé para que possamos crescer mais. E para isso, ele vai ter que trabalhar assim como é trabalhado uma joia. Eu queria que você pensasse que cada experiência que nós vivenciamos como cristãos são experiências que vêm para o nosso bem, para o nosso progresso na fé, para o nosso desenvolvimento na fé. Por exemplo, veja alguns exemplos. Lembra Abraão? A experiência de Abraão ajudou ele a aprender algo maravilhoso sobre o Salvador. Abraão descobriu que Deus era o Jeová Jiré, ou seja, Deus provedor. Mas quando ele aprendeu isso? Quando ele subiu no monte e estava pronto para entregar o seu filho. Ali ele aprendeu que Deus, ele é provedor. Ele vai prover na situação que nós precisamos. Abraão aprendeu isso. Paulo, ele aprendeu que a graça de Deus é maior do que qualquer problema. Quando ele estava enfrentando um espinho na carne, e Deus falou para ele: olha, está sofrendo, está doendo, minha graça é muito maior do que esse sofrimento. E ele aprendeu com isso. Eu não sei o que eu ou você precisamos aprender nessa manhã com relação às provações. Mas se Deus está mostrando algo para você nessa manhã, haja, assim como Abraão agiu, assim como Pedro agiu, e são homens que são modelos de fé. Nós falamos sobre a fé deles, para que outras pessoas, para que a próxima geração possa falar também da sua fé. Mas para isso, nós precisamos ter a perspectiva correta, porque nós estamos enfrentando aquela experiência, aquela situação. Então, que Deus nos ajude, para que nessa semana, diante das provas da dor, nós lembremos dos cristãos que foram dispersos por causa da sua fé. Que Deus nos abençoe. La 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 la